deixa onda entrar. Tá cheirando a pilha, então demorou. Vem que essa boa que tu vai gostar. É, Dona Brisa. Opa, tá gravando! Deixa eu me apresentar. Sou a professora Margarida. Posso que vocês estavam loucos pra me conhecer, não é? Então, como eu falei pra professora Jaqueline, ela deve ter falado pra vocês, eu tô com um problemão nas minhas mãos. Eu peguei 3 turmas, eu disse 3 turmas pra alfabetizar. Uma de educação infantil, uma de ensino fundamental e uma de educação de jovens, adultos e idosos. Um trabalhão, né? Sim! Por quê? Porque o processo de alfabetização é um processo trabalhoso, realmente. Eu não quero que eles aprendam só o A, E, I, O, U, né? Não quero que eles fiquem decorando só algumas palavrinhas e aprendam a ler e escrever dessa forma assim, tão simples, né? Não quero isso. Eu quero que os meus alunos se apaixonem, viajem, critiquem todo qualquer tipo de texto. E para isso eu vou ter que, ralar. Por isso eu preciso da ajuda de vocês. E eu sei que vocês já mandaram alguns relatos para mim sobre como foi, né, que vocês aprenderam a ler e escrever. Eu achei muito interessante, eu achei incrível. E sabe o que eu percebi? Eu percebi que a maioria de vocês aprendeu a ler e escrever antes da escola. Que interessante, né? Porque aqui na minha cabecinha, eu achava que a gente só aprendia a ler e escrever lá na escola, com a professora. E não é assim que acontece. Eu fui pesquisar, né? Porque em tempos de Google, ninguém sabe mais do que ele. E sabe o que eu descobri? Eu descobri que o processo da linguagem oral e escrita, elas caminham juntas. Por quê? Por quê? Porque quando a gente é bebezinho lá ainda, a gente já começa a entrar nesse universo das palavras e da gramática da nossa língua. Sim, quando o bebê tá lá no bercinho e ele começa a ver a mamãe trazer a mamadeira e falar: mamá, quer mamar, filho? Olha, a mamãe trouxe o mamá. Ele começa a assimilar que aquela palavrinha mamá tem a ver com aquele objeto, com aquele leitinho gostoso que a mamãe traz para ele. E o que ele vai começar a fazer? Toda vez que ele sentir o estômago dele roncar, ele vai gritar: mamá! E a mamãe dele vai prontamente trazer esse mamá para ele. Então ele vai descobrir que essa palavra significa alimento, significa mamar, significa o leite que ele quer. Que legal? E ele vai fazer isso para toda e qualquer palavra. Não, calma. Já pararam para pensar na importância dessa mãe? Sim, porque segundo Vygotsky, a gente só aprende através da relação com o outro. E essa mãe trouxe a lógica das palavras para esse bebê. E ele vai usar esse processo durante todo o desenvolvimento dele para adquirir mais e mais palavras para o vocabulário e para o repertório dele. Viu que legal? A palavra para Vygotsky é um signo. Você sabe o que é signo? Signo é a representação do nosso pensamento. Representação do nosso pensamento? Como é isso, professora? Vamos lembrar lá do Homem das Cavernas. Vamos chamar esse Homem das Cavernas de Bob. Pensa no Bob. Bob estava lá vivendo a vidinha dele e de repente um belo dia ele resolve caçar. Ele está indo lá pelo caminho e na trilha que ele está fazendo, ele viu que tem um grupo de tigres dentes de sabre. Aí, aquela caçada dele, foi pro beleléu. Ele não pode mais caçar lá porque ele vai acabar morrendo nos dentes daqueles tigres dentes de sabre. E o que o Bob resolve fazer? O Bob vai lá, né, para ele não esquecer, porque ele pode esquecer e voltar pelo aquele caminho. Ele vai lá na caverna dele e ele desenha. Ele desenha a trilha e desenha o tigre dente de sabre. E toda vez que ele olhar para aquilo, ele vai lembrar: tigre dente de sabre. E ele não vai por lá. Isso que está gravado lá na caverna vai servir também para o filhinho do Bob, o Bob Júnior, não ir por aquele caminho, porque lá tem tigre dente de sabre. Então, o que é um signo? O signo é uma forma da gente representar o nosso pensamento, da gente poupar a nossa memória. E assim que foram formando-se as palavras, né? Elas são signos para a gente poupar a memória e para a gente colocar o nosso pensamento de forma que a gente possa visualizar ele. E sabe, ninguém mais sabe fazer isso do que o homem.
sério. Vamos pensar no João de Barro. O João de Barro vai lá, é aquele bichinho que constrói as casinhas, sabe? As casinhas de barro, os ninhozinhos de barro. O João de Barro vai lá, pega uma folhinha, pega uma peninha, pega um monte de gravetinhos, objetinhos e ele faz uma casinha, né? Um belo dia, um João de Barro bem inteligente coloca o barro assim e a casinha dele se torna impermeável. E ele fica feliz e ele não se molha, nem ele, nem a parceira e nem os filhotinhos. Só que o que acontece? O João de Barro criou uma grande fórmula de casas impermeáveis. Só que ele não pode passar isso adiante. O filhinho do João de Barro, quando for construir a casinha dele, não vai ter lá um testamento do pai passando a fórmula das casas impermeáveis. Por quê? Porque o João de Barro não usa signos. O João de Barro só vai lá pela tentativa e erro e constrói a casinha dele. Ele não deixa nada por escrito. E esse conhecimento ele não consegue transmitir por gerações e gerações como nós humanos conseguimos. Por quê? Porque a gente faz uso dos signos. Ah, mas só o homem pode fazer isso? Só o homem pode se comunicar dessa forma. Exemplos reais da aplicação dessa teoria do Vygotsky é o caso da Oksana Malaya. Oksana Malaya era uma menininha que tinha apenas 2 anos, que foi deixada no quintal com os cachorros. Isso mesmo, triste, não? Mas sabe o que aconteceu? Os pais dela eram alcoolistas e eles não queriam uma menina, eles queriam um menino. Então eles acabaram abandonando a menininha lá à mercê dos animais. E lá no mundo animal, a menina aprendeu o quê? A menina aprendeu a latir e andar em 4 apoios. Isso mesmo, 4 apoios. Quando ela foi encontrada, ela só sabia falar sim ou não. Porque foi as palavras que ela aprendeu lá quando estava convivendo com os pais ainda. Isso prova pra gente que o quê? Né? Que a gente só vai aprender a ser humano, a ser assim como a gente é, com o outro. Com esse outro ser humano ensinando as humanidades para a gente. Senhora Margarida, teus alunos estão esperando. Tava arrumando meu penteado aqui, tava desmanchando. Sabe o que eu descobri também? Qual a função da escrita? Vamos pensar um pouco sobre isso? Lembra lá o Homem da Caverna, o Bob que eu trouxe lá atrás? Então, o que o Bob fazia? O Bob desenhava na parede. E esse desenho servia para o filho dele, o Bob Júnior, não ir por aquele caminho lá onde tinha o tigre dente de sabre, lembram? Então, a função da escrita atualmente é parecido, só que de forma organizada. Nós temos as letras, os alfabetos de diferentes idiomas e eles servem para quê? Para deixar de forma gravada e concreta o nosso pensamento. Bom, pessoal, eu acho que eu já falei demais, né? Vamos ficar por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!